Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma resolução de prova discursiva. Nessa aula a gente vai responder a uma prova elaborada pela equipe do Você Concursado para você chegar bem preparado no dia do seu concurso no modelo da banca CES Gran Rio, né? E é um tema muito quente, um tema muito relevante. Para poder responder a essa questão, a gente vai utilizar a nossa técnica de discursiva, que é analisar o enunciado, montar o rascunho eficiente e trazer a proposta de resolução. A lógica é que você siga essa mesma linha, essa mesma estratégia no dia do seu concurso para conseguir figurar ali entre as primeiras colocações com as notas ali mais altas na discursiva, beleza? O enunciado é esse aqui, você já teve acesso aí, beleza? Ela fala que ela está no modelo da banca CES Gran Rio, né, elaborada aqui pela equipe do Você Concursado. Ela traz, o enunciado traz 3 textos motivadores, beleza? Então tem aqui os 3 textos motivadores e no final tem o comando da questão. O texto motivador 1 foi retirado ali do site do MGI. Ele fala sobre a criação do MGI, né? Então a criação desse órgão, destacando a importância da inovação para a administração pública. Tá? E quando ele fala de inovação, ele traz aqui uma série de elementos. São textos interessantes, inclusive a gente busca trazer esses textos relevantes, né, para esses enunciados, porque por mais que no dia da prova não venha exatamente o tema que a gente cobrou, os assuntos tratados nos temas são relevantes para diversos temas, né? Então, cai um outro tema, você consegue utilizar parte desse texto motivador aqui, né, como argumento para aquele texto. Então, você está estudando, né, outros argumentos que podem ser utilizados no dia da sua prova. No segundo texto, a gente fala sobre a Lei 13.460 de 2017, que fala sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos na administração pública. Então, um desses direitos é justamente que a administração pública, né, forneça ali soluções tecnológicas que visem simplificar processos e procedimentos de atendimento ao usuário e propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações. Então veja que se tornou um dever da administração simplificar os processos, né, e contra aquela linha burocrática, e para tal deve usar soluções tecnológicas. Olha que interessante essa lei, né, e é um argumento muito forte caso você venha utilizar numa redação que cobre um outro assunto, etc. E por fim, o terceiro texto fala sobre um dado aqui tirado da plataforma do eGov, dizendo que dos 4.500 serviços públicos digitais, 4.000 já possuem trâmite totalmente digital, né? E podem ser acessados tanto pelo computador quanto por os smartphones. Então, assim, mostra que esse serviço digital ele já é uma realidade, né? Mas, veja, de 4.500 já são prestados dessa forma, né? Quantos mil, né, serviços públicos são prestados, né? Então precisa englobar bem mais do que isso. Mas já mostra que há um caminho sendo seguido, né? E o caminho é esse, de transformar esses serviços e deixá-los todos digitais, tá? Depois disso, ele vem com o comando da questão. E no comando da questão diz assim, ó, considerando que a inovação envolve a transformação digital do serviço público, redija um texto dissertativo, argumentativo, que é aquele que veio lá no seu edital, acerca do seguinte tema: serviço público na era digital. Então, isso aqui é o tema da sua questão, beleza? Então, o enunciado ele traz aqui 3 textos para você poder refletir sobre esse assunto, tá? E veja que eles foram selecionados e pensados, né, cuidadosamente para que a gente chegasse a apresentar esse tema. Então, você já tem ali mais ou menos uma linha do que você pode seguir. E ele cobra um texto dissertativo, argumentativo. Antes da gente ir para o rascunho eficiente, deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Tá? Nesse texto aqui do MGI, ele traz aqui uma referência à questão da diversidade. E aí, quando ele fala diversidade, ele coloca aqui, né, os povos indígenas, os quilombolas, os negros, as mulheres, a população LGBTQI+, e outros grupos sociais. Tá? Aqui eu já vou trazer só essa informação, mas a gente deve tratar esses assuntos em outros temas aqui no Você Concursado. Por quê? Porque são temas relevantes, uma vez que diversidade é um dos eixos do guia referencial para concursos públicos. Então, os concursos públicos eles devem seguir aquilo que está ali, né? E um desses pilares é justamente a diversidade. Então, são temas extremamente relevantes e a gente vai tratar isso de forma mais específica depois, né? Para cada um desses grupos. E a gente traz aqui já essa ressalva por quê? Porque o próprio texto ele já utiliza terminologias que não são plenamente adequadas, né? Aqui, em vez de negros, o ideal seria pretos,
né? Porque é a terminologia que é utilizada por esse próprio grupo social. E aqui, em vez de LGBTQI+, existe um termo mais atual, né? Que engloba, né? E representa mais minorias, tá? Que seria o LGBTQIAPN+, né? Sendo que o P englobaria aqui os pansexuais e o N as pessoas não binárias. Então, assim, quando a gente está falando de diversidade, a gente deve de fato utilizar a terminologia que seria a mais adequada, a mais esperada. Só trouxe essas informações aqui, mas a gente vai abordar temas sobre esses assuntos de forma mais específica depois, mas já te trazendo esse detalhe aí, porque pode ser útil, né, para fins de prova no futuro. Show? Então vamos aqui para o nosso rascunho eficiente. A estrutura do rascunho eficiente é o que a gente chama de estrutura argumentativa. Então a gente vai pegar a estrutura argumentativa do texto dissertativo, né, e já ir selecionando as informações. Então, primeiro, a gente consegue extrair do próprio enunciado, né, tanto dos textos motivadores quanto do comando da questão. O assunto é aquilo que engloba o tema. Então, o tema é serviço público na área digital. Então, ele está dentro de era digital, está dentro de administração pública, está dentro de inovação no setor público. Então, qualquer um desses assuntos se encaixam com o tema, beleza? Com base nesse assunto, nesse tema, a gente tem que criar a nossa tese. Nesse caso, como é um dissertativo argumentativo, a gente tem que defender um ponto de vista, a gente tem que apresentar uma opinião e depois a gente vai utilizar os parágrafos de desenvolvimento, ou seja, os tópicos, para defender esse ponto de vista. Nesse caso, eu criei o seguinte ponto de vista. Ó. Apesar das limitações do Estado, o serviço público deve acompanhar as inovações da era digital. Então, eu trouxe aqui meio que uma ressalva, mas disse que o serviço público deve acompanhar as inovações. Veja que eu utilizo serviço público, tá? Palavrinha-chave do tema, tá? E era digital, palavrinha-chave do tema. Por que eu faço isso? Por que eu utilizo essas palavras na minha tese? Para não fugir do tema, tá? Porque uma das formas de perder ponto na sua redação é justamente a fuga parcial do tema. Para que isso não aconteça, eu já uso as palavrinhas-chave, porque o examinador vai ver as palavrinhas e vai falar, poxa, ele está falando sobre o tema, beleza? Então, usa essas palavrinhas. Então, é basicamente transformar esse tema, né, em uma afirmação. Então, utilizar um verbo, mas defendendo o ponto de vista. Deve acompanhar sim, mas o Estado tem limitações, né? Ele não é uma administração privada que consegue mudar de uma hora para outra e inovar de uma hora para outra. Então, ele tem limitação, ele tem um arcabouço normativo, eles têm leis, e isso tudo impede, né, que isso aconteça. Mas eu tenho que defender isso na minha argumentação. Então, olha como é que eu fiz os tópicos, tá? Eu primeiro falo das vantagens dos serviços digitais na administração pública, né? Então, uma forma de dizer que deve acompanhar porque tem vantagens, né? Mas como eu disse que tem limitações, eu preciso mostrar isso. Aí eu vou botar aqui, ó, desafios de o serviço público se adaptar à era digital. Tá? Então, são justamente as limitações, são os desafios. Com base nisso aqui, eu já posso preparar, então, a minha estrutura para o parágrafo de desenvolvimento, né? Então, no meu rascunho eficiente, em vez de escrever o texto lá e depois passar tudo a limpo, eu vou só elencar aqui as informações. Então, no tópico 1, eu já apresentei aqui o meu tópico frasal, que vai ser justamente falar sobre as vantagens do serviço na administração pública. Então, eu vou apresentar esse tópico para o examinador. Depois, no meu argumento principal, eu vou vir aqui e inserir um recurso de autoridade e a argumentação que eu vou utilizar. Então, primeiro eu vou citar aqui vantagens, né? Então, vou citar uma vantagem. Depois, eu posso citar aqui outra vantagem, ou posso citar um exemplo, tá? Desses benefícios. Então, eu vou optar aqui por botar um exemplo, beleza? Essa vantagem, esse exemplo, eu vou extrair de onde? Eu vou extrair de alguma informação. Nesse caso aqui, eu vou extrair do próprio MGI. Vou pegar aqui um órgão público federal, como o MGI, vou usar ele como exemplo, né? Porque é um órgão que fala, é um órgão da administração federal, que trata justamente de inovação, né? Inclusive, foi o próprio MGI que criou o Concurso Nacional Unificado, que é a inovação nos concursos públicos. Então, eu vou citar ele como um recurso de autoridade, com base em informações nele, ou utilizar ele como exemplo para trazer meus argumentos. A vantagem aqui é algum exemplo de como a inovação pode mudar ou melhorar a administração pública, beleza? Então, eu faço essa estrutura e, se tiver espaço, eu ainda coloco aqui um argumento secundário. No tópico 2, a mesma coisa. No meu tópico frasal, eu vou apresentar essa ideia central. Então, eu vou falar, apesar de ter benefícios e tal, existem desafios, né, para a implementação. E aí, no meu argumento principal, eu vou colocar aqui recurso de autoridade
e depois eu vou vir, né, com os desafios. Desafio 1, desafio 2, tá? Você pode colocar aqui vários desafios, inclusive, como é um rascunho, você coloca vários. Depois você escolhe ali o que você acha mais relevante para colocar no seu texto, tá? E quem é que fala sobre esses desafios? Não tem um local específico em que eu encontre ali quais são os desafios para implementação. Mas a gente sabe que essa informação está em algum local. Pode estar na doutrina, pode estar em algum estudo realizado por um órgão público federal, pode estar com especialistas, com base em especialistas, tá? Veja que aqui eu vou trazer um argumento principal de acordo com a possibilidade que eu tenho. Se eu não tenho como trazer de forma muito específica, eu trago de forma mais geral. Mas eu sempre coloco esse recurso de autoridade ali, porque é melhor você trazer um recurso de autoridade mais simples, como é o caso de especialistas, do que você não trazer recurso de autoridade nenhum, beleza? Então, beleza, você vai montar essas. Aqui você vai levantar as informações que você vai utilizar no seu texto. Depois você vai planejar como essas informações vão compor a estrutura formal, né, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. E é o seguinte, cada tópico vai virar um parágrafo de desenvolvimento, beleza? Então, para completar, você vai precisar trazer introdução e conclusão. A maior parte das linhas você vai direcionar para os tópicos, então de 9 a 11 linhas para os tópicos, e vai deixar 3 a 5 linhas aqui para o parágrafo de introdução e para o parágrafo de conclusão. Veja que, como é um texto dissertativo argumentativo, e a parte de argumentação, de fato, vem nos parágrafos de desenvolvimento, é importante que o parágrafo de desenvolvimento seja maior que o parágrafo de introdução e de conclusão, né? Porque a introdução e conclusão serve basicamente para você apresentar a tese, né? Apresentar ali o seu ponto de vista, e depois, no desenvolvimento, é que você vai trazer o conteúdo em si. Então, o conteúdo tem que ser maior do que a forma, tá? Show de bola, fez o rascunho eficiente, estruturou, planejou mais ou menos como é que vai ser sua redação, vamos montar os parágrafos, tá? Então a gente tem aqui assunto, tema e tese, eles vão servir como base para montar os parágrafos de introdução, né? Em alguns casos a gente utiliza também o tópico 1 e o tópico 2 aqui para poder fazer essa relação. Nesse caso a gente vai utilizar e eu vou mostrar para você. Para montar a nossa introdução, a gente vai utilizar o nosso modelo Coringa, que é o modelo que a gente utiliza no nosso treinamento para mostrar como que a gente encaixa as informações na estrutura formal, tá? Então, ó, ao refletir sobre, aí eu vou trazer aqui, inovações no setor público. Então, ao refletir sobre as inovações no setor público, eu trouxe aqui o assunto. Defende-se que, apesar das limitações do Estado, o serviço público deve acompanhar as transformações da era digital. Apresentei minha tese, apresentei meu ponto de vista, tá? Então, aqui eu já poderia até, inclusive, acabar com um parágrafo de desenvolvimento, ou com um parágrafo de introdução. Porém, eu posso desenvolver mais informações, que é o quê? É relacionar os tópicos, as ideias-chave que eu vou utilizar para defender essa tese. Então, ó, para se aprofundar nesse assunto, ou para se aprofundar nesse tema, posso colocar tema também, é importante destacar as vantagens do serviço digital na administração pública, mas analisar também os desafios para o setor público se adaptar a essa nova era. Então, veja que aqui eu tenho o tópico 1 e aqui eu tenho o tópico 2, beleza? Detalhe aqui, ó, administração pública, tá? É facultativo você utilizar a minúscula ou a maiúscula para se referir à administração pública, tá? Aqui, como a gente está falando da administração pública como toda, a gente pode utilizar a letra maiúscula, tá? Porque a gente está sendo específico aqui que a administração pública é sinônimo de Estado nesse caso. Então, eu vou utilizar a letra maiúscula. Então, isso aqui tem que ser maiúsculo, tá? Eu não posso, ó, eu posso usar as duas minúsculas, a administração pública, as duas minúsculas, ou as duas maiúsculas. Eu não posso usar dessa forma aqui, uma maiúscula e uma minúscula, tá? Então já fica ligado, porque isso aqui é um termo que às vezes você usa muito na redação e que a banca costuma tirar ponto. Então, sempre ou as duas maiúsculas ou as duas minúsculas. Show? Aqui a gente vai optar pelas duas maiúsculas e a gente vai colocar aqui, então, tirar esse Pzinho minúsculo e botar o P maiúsculo. Tá? Finalizou a sua introdução, veja que a gente utiliza poucas linhas aqui. Se sua letra for muito grande, não couber isso aqui tudo, deixa sem a relação dos tópicos, vai só até a tese, né? Então tem que usar estratégia. Ou você diminui o tamanho da letra, ou você diminui o conteúdo, mas aí você tem que tirar o que é supérfluo, não o que é essencial. Nesse caso, o que é superficial na introdução? A tese, beleza? Uma introdução sem tese gera penalização no caso de um texto dissertativo argumentativo, que é um texto sem coração, ó. A tese é justamente o que você está defendendo no seu texto. O texto dissertativo tem que ter um ponto de vista. Se você não apresenta esse ponto de vista,
né? Seu texto está sem sentido, beleza? Show de bola. Vamos para o parágrafo de desenvolvimento. Tópico 1, eu vou falar sobre as vantagens. Então, bora lá. Preliminarmente, sabe-se que as novas tecnologias e os serviços digitais podem proporcionar uma série de benefícios para a administração pública. Ó, administração pública agora com a letra maiúscula, tá vendo? Então, aqui eu apresento o meu tópico. Ah, Bruno, mas não tá igual. Gente, no tópico, no rascunho eficiente, a gente vai colocar a ideia. Quando for para o texto, a gente vai desenvolver um pouquinho, né? Dar uma rebuscada. Mas a ideia é a mesma, é falar sobre as vantagens, tá? Só que utilizando outras palavras. Show? Aí eu vou dividir aqui, ó. Então aqui em azul está o meu tópico frasal. Aí eu vou colocar aqui, ó, o meu argumento principal em verde. E aqui eu ainda trouxe um argumento secundário, beleza? Vamos ver. O argumento principal, eu gosto de começar esse argumento com o recurso de autoridade, tá? Então eu coloquei aqui o recurso de autoridade em roxo, tá? Recurso de autoridade, ó. Conforme as boas práticas de vários órgãos públicos, como o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, tá? Então eu não estou falando com base no que eu penso, é com base nas boas práticas utilizadas pelos órgãos públicos. E ainda cito um exemplo para puxar sardinha para o MGI, beleza? A transformação digital facilita a comunicação dos órgãos públicos com a sociedade, por meio das plataformas digitais que possibilitam que os cidadãos conheçam as ações desenvolvidas pelo setor público e dos serviços públicos prestados pelo Estado. Então, uma das principais vantagens, os principais benefícios é justamente essa comunicação entre Estado e sociedade, tá? Vamos lá, gente. Cada redação que a gente pega, a gente tenta trazer um detalhe para que você fique atento na hora que você estiver escrevendo. Aqui eu vou ressaltar duas coisas, tá? Primeiro aqui, ó, é os cidadãos, beleza? É muito comum quando a gente está corrigindo a redação pegar a seguinte escrita, ó, cidadões. Plural de cidadão é cidadãos, tá? Então é sempre assim, é só botar um S no final. Decore isso aí para não cometer esse erro aqui, porque como é um erro comum, quem está corrigindo sua prova lá, o examinador, ele já fica alerta. Se você vai colocar o plural, ele, calma aí, será que ele colocou cidadãos? Se colocou cidadãos, ele vai tirar ponto, tá? Então fica ligado nisso. E o segundo aspecto é a questão aqui, ó, da palavra Estado, tá? Sempre que você estiver se referindo à nação, essa palavrinha Estado precisa necessariamente estar com letra maiúscula, tá? Se você usa com letra minúscula, pode se referir a um estado, né? Tipo, Amazonas, né? Minas Gerais, enfim, pode estar se referindo a isso e aí perde sentido. Ou um estado mesmo, meu estado emocional, enfim, né? Então perde o sentido. E isso pode ser marcado como um erro também de grafia. Então, quando estiver se referindo à nação, estado tem obrigatoriamente que ter letra maiúscula, tá bom? Vamos lá, vamos continuar a nossa argumentação. Ó. Nesse contexto, então, finalizei, botei um ponto final, coloco um elemento coesivo. Nesse contexto, com a informatização, é facilitado o acesso a serviços online de saúde, como marcações de consultas e procedimentos médicos e cronograma de vacinação, e de educação, como matrículas, transporte e atenção ao estudante. Então veja que aqui no primeiro eu falei sobre uma vantagem e aqui eu também estou falando sobre outra vantagem, né, uma segunda vantagem, mas exemplificando, né, tanto na área de saúde, poxa, né, eu consigo fazer marcação de consulta online, consigo fazer alguns procedimentos médicos online também, né, tenho acesso ao meu cronograma de vacinação online. E na área de educação eu também tenho o benefício de você ter um serviço digital, que você pode fazer matrícula sem precisar enfrentar fila, né, transporte, né, garantir ali o horário do transporte, atenção ao estudante, então algumas informações do estudante já vem digital. Antigamente, vou entregar a minha idade, mas antigamente o boletim era impresso, então a gente recebia o boletim no final de cada bimestre, né, e tinha que levar o boletim para casa, lá para os pais verem e tal. Hoje os pais têm acesso a essas informações digitalmente, sem precisar da gente entregar. Inclusive tinha alguns colegas, né, sempre um colega que não entregava o boletim para os pais, falava que perdeu, não tinha saído, enfim, aquela história toda para não mostrar que tinha tirado nota baixa. Mas veja que aqui a ideia foi trazer alguns benefícios, e eu tenho que trazer vários, né? Eu tentei trazer aqui, inclusive, com exemplos, né, de como que isso pode beneficiar de fato a sociedade. Sobrou um pouquinho de espaço, meu parágrafo ficou relativamente pequeno.
né? Eu estou considerando aqui um cenário de prova. Isso você vai avaliar lá no dia do seu concurso, né? Dá para trazer um argumento secundário? Dá, então vamos trazer mais uma informação. Mais uma informação, elemento coesivo, ó, em roxo. Além disso, os serviços digitais trazem desburocratização do atendimento ao cidadão e a facilidade em obter informações públicas. Trouxe aqui um complemento, um reforço de que, de fato, o serviço digital tem vantagens. Beleza? Massa, finalizei o tópico 1, agora vamos para o tópico 2. Vou falar sobre os desafios para o serviço público. Ó, contudo, veja que no parágrafo anterior eu estava falando sobre vantagens, agora eu vou falar sobre desafios ou limitações. Então, contudo, apesar das vantagens, veja que aqui é um elemento coesivo, né, de adversativo. Então, é meio que trazer uma ideia contrária ao que eu estava falando no texto anterior. Isso é importante você inserir no início do parágrafo, porque a banca Sesgan-Rio, ela avalia isso, tá? É um dos critérios de correção da banca. Há uma série de situações que dificultam a adequação do serviço público à era digital. Então, meu tópico frasal, ele serve aqui para poder apresentar esse tópico, beleza? Aí agora eu vou trazer aqui o meu argumento principal, né? Eu gosto de iniciar com um recurso de autoridade. Então, de acordo com especialistas, uma das principais dificuldades é a cultura organizacional, pois muitas instituições públicas possuem estruturas tradicionais, hierarquizadas e resistentes à mudança. Então veja que eu trouxe uma das dificuldades, e talvez seja a principal, né? Existe muito na administração pública, e isso eu posso dizer porque eu já trabalhei em vários órgãos públicos, né, que é justamente essa resistência à mudança, né? Quando a gente chega lá, normalmente a pessoa aprovada no concurso chega com várias ideias, né? Aí tem acesso ali aos procedimentos, ela fala, por que isso não faz assim? Aí a pessoa fala assim, ó, é a síndrome do Alto da Compadecida, né? Então a pessoa fala assim, sempre foi assim, né? Sempre foi desse jeito. Então, não precisa mudar não, continua dessa forma. Então, essa resistência à mudança. E quando a gente está falando de implementação de soluções tecnológicas na administração pública, né, é uma mudança, e é uma mudança drástica ali, às vezes numa atividade que é feita, sei lá, 15, 20 anos para uma pessoa, ela simplesmente muda para uma que é feita pelo sistema, né? E isso causa um problema na cultura do órgão. Então, isso é um dos principais desafios para a implementação desses serviços digitais, né? Depois, você tem aqui outro desafio. Outro desafio está na infraestrutura tecnológica obsoleta e na limitação orçamentária, que impedem a utilização de equipamentos mais novos e a implementação de programas e sistemas mais avançados. Isso aqui é um outro problema, né? Poxa, eu quero implementar aqui um sistema para o cidadão que vai funcionar muito bem. Beleza, mas para implementar isso, eu preciso ter um equipamento adequado para fazer isso, né? Eu quero passar informações para o cidadão. Beleza, mas eu preciso de um microfone, eu preciso de uma câmera, eu preciso de uma TV, de um estúdio, né, de uma iluminação para poder passar essa informação. Não tem, e não tem como comprar, porque não está previsto no orçamento. Então tem essa dificuldade, essa burocracia ali, até para poder comprar equipamentos, enfim, que dificulta também a implementação. Então é um outro desafio que pode ser citado também nesse tema. Por fim, não se pode deixar de lado que a presença digital pode expor os sistemas governamentais a um maior risco de ataques cibernéticos, colocando em risco, inclusive, a segurança de dados sensíveis. Então, uma outra questão que deve ser analisada, que também serve como uma limitação, é o fato de, poxa, você vai criar um sistema para poder tratar dados e informar a população acerca desses dados. Mas tem dados que são sensíveis, são dados importantes, relevantes ali, mas que são sigilosos. E a partir do momento que você coloca esses dados em sistemas, né, eles podem ser invadidos. E qual seria o custo do Estado em ter essa informação vazada, né? Então, assim, também é uma limitação. Uma outra limitação que você poderia colocar aqui também, se tivesse espaço, é a questão normativa, né? Com base no princípio da legalidade, o servidor público ele só pode fazer aquilo que está expresso em lei, certo? Então, se surge uma nova tecnologia, uma nova forma de fazer, tem que ver se dá para fazer com base na legislação que está em vigor. Se não estiver em vigor aquela legislação, precisa alterar a legislação. E aí o processo de alteração de legislação é complexo, é demorado. Então tem um distanciamento entre o fato acontecer e o fato da lei ser aprovada para poder aquilo valer, né? E aí a gente pode entrar, tem outro aspecto aqui, que seria na questão até criminal, né? Então existem vários crimes cibernéticos, crimes que surgem com o avanço das novas tecnologias, mas que eles não são considerados crimes ainda porque no Código Penal, que é uma legislação antiga, não tem essa previsão.
E você não pode condenar alguém sem uma previsão legal, né? Então, assim, são uma série de limitações que de fato existem, né? E que impedem o Estado de prestar serviço digital de forma rápida ou prática e da forma que ele acha mais interessante, beleza? Então você pode trazer vários exemplos aqui, eu trouxe alguns para você, né? Pode utilizar aí na sua redação. Finalizou o segundo parágrafo de desenvolvimento, aí vem a conclusão, beleza? Para a conclusão, a gente vai utilizar nossa tese. Então, a ideia da conclusão é retomar essa tese e, se tiver espaço, trazer um pouco mais de informação. Nesse caso, a tese é: apesar das limitações do Estado, o serviço público deve acompanhar as inovações da área digital. Então, vou iniciar aqui com um elemento conclusivo, ó, conclusivo. Então, desse modo, embora os diversos desafios, e aí eu vou retomando aqui o tópico 2, ó, o parágrafo anterior, defende-se que o serviço público deve buscar, na medida do possível, acompanhar as inovações na área digital. Então, eu reforço meu ponto de vista, coloco aqui uma ressalva na medida do possível, porque a gente traz algumas limitações que de fato existem, então tem que tomar cuidado, não pode ir de qualquer jeito. Beleza? Então, eu retomo minha tese. Poderia finalizar o texto aqui, se não tivesse mais espaço, mas se eu tenho um pouquinho mais de linhas, eu posso trazer uma informação impactante, ou eu posso mostrar para o examinador, e aí vem um aspecto interessante aqui, que eu tenho o ethos público, né? Que eu tenho a visão pública, que eu sirvo para prestar o serviço público, que é o que uma seleção pública, um concurso público procura, né? Aquele servidor que tem essa visão. Eu posso trazer isso na minha conclusão, olha que legal. Tais inovações tendem a trazer uma série de benefícios ao serviço público, o que resulta no alcance do objetivo da administração pública. Qual é o objetivo da administração pública? Melhorar a vida dos cidadãos. E eu ainda escrevo cidadãos de forma correta aí, ó. Então veja que o ethos público é de fato melhorar a vida da sociedade, enfim. Então eu posso trazer isso. Ou eu posso optar por trazer uma proposta de intervenção também. É importante que a administração pública invista, né, em soluções tecnológicas. Então aí a gente traz uma solução para aquele problema da falta de equipamento, ou que procure implementar treinamentos e capacitação para que os servidores possam, né, se adequar a essas novas tecnologias. Aí eu rebato aquele argumento ali da cultura organizacional, tá? Então, posso trazer aqui também uma proposta de intervenção. Não é obrigatória a proposta de intervenção na Banca Cesar Gran Rio, mas é uma opção também para poder finalizar esse parágrafo de conclusão, beleza? É isso, qualquer dúvida pode entrar em contato aí em qualquer uma das plataformas do Você Concursado. Um forte abraço e bons estudos.